Outra situação que nós precisamos visualizar é a questão do superficiário ter a possibilidade ou não de transferir esse direito de superfície, né? Ele recebe esse direito real de alguém e se ele tem a possibilidade de transferir esse direito real. A disposição legal ele dispõe que sim, que há possibilidade do superficiário adquirir esse direito real de superfície e, de repente, ele não tem intenção de exercer por um determinado tempo aquele direito real. Ele pode sim transferir para uma terceira pessoa esse direito real. Porém, o Código Civil nos traz uma proibição, que é o proprietário do solo, o fundieiro, ele não tem a possibilidade de cobrar qualquer taxa ou retribuição para que essa transferência ocorra. Porque o que acontece? Se eu sou proprietária de um solo, não estou dando função social, não estou utilizando desse solo, transfiro o direito de alguém construir ou plantar nessa superfície, nesse solo temporariamente. Eu abri mão dos poderes plenos da propriedade, temporariamente. E o superficiário, ele tem a possibilidade de exercer ou não o seu direito real de superfície. Ele pode exercer pessoalmente ou pode transferir para que uma terceira pessoa realize essa plantação ou essa construção. E se o superficiário realizar essa transferência, o proprietário não pode cobrar nenhuma taxa para permitir essa transferência. Até porque não precisa de permissão do fundieiro para que o superficiário transfira para uma terceira pessoa esse direito de superfície. Outra situação que nós precisamos visualizar é a questão de alienação. O que é alienar? É transferir, né? A alienação de direito. Aqui nós temos dois direitos reais: propriedade do solo e direito real da superfície. Nós temos que visualizar que durante o direito real de superfície, se porventura o proprietário do solo resolver vender, alienar, transferir a propriedade, ele pode, né? Ele não está vedado de fazer a transferência do solo por uma venda, pelo simples fato de que existe um direito real de superfície. Não existe vedação legal para isso. Só que ele tem a obrigatoriedade de dar um direito de preferência ao superficiário. Ele quer vender o solo, ele tem a obrigação de ofertar para o superficiário a venda em relação àquele solo. Se o superficiário não se manifestar no prazo dado para esse direito de preferência ou não concordar em adquirir a propriedade do solo, o fundieiro tem a possibilidade de ofertar a propriedade, né, a venda do solo para uma terceira pessoa, mas essa terceira pessoa adquire a propriedade do solo tendo conhecimento do direito real de superfície e vai ter que respeitar o prazo do direito real de superfície. Da mesma forma, se o superficiário, aquele que tem o direito real de superfície, ele quer transferir, alienar o direito real de superfície, ele pode, pelo prazo que ele tem, né, a possibilidade de construir e plantar. Ele tem que dar direito de preferência ao dono do solo. Se eu vou lá, sou proprietário do solo, transfiro temporariamente para alguém construir ou plantar nesse solo, por prazo de 3 anos, por exemplo. Passado 1 ano e meio, esse superficiário resolve que ele quer transferir, ele quer alienar esse direito real. Nós já vimos que isso é possível. O que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que me ofertar, né? Ele vai ter que chegar para mim e falar: olha, Janaína, você como proprietária do solo, eu tenho que lhe dar direito de preferência. Eu vou transferir esse direito real de superfície pelo prazo que me resta, que é 1 ano e meio,
E eu gostaria de saber se você tem interesse ou não nesse direito real de superfície. Se porventura eu aceitar e pagar aquilo pelo qual ele está requerendo, ocorre a confusão, porque eu, além de proprietária do solo, vou adquirir o direito real de superfície. No momento que isso ocorre, nós temos a extinção do direito real de superfície e passamos a ter uma propriedade plena novamente. Significa que o dono do solo passa a ter todos os poderes inerentes à sua propriedade, inerente ao solo, que até então era limitada porque ele tinha transferido temporariamente para o superficiário o direito de usar em relação àquele imóvel. Agora, se o superficiário ofertar para o dono do solo, o dono do solo não fazer uso desse direito de preferência, o superficiário pode ofertar para uma terceira pessoa. Mas essa terceira pessoa ele não vai adquirir, que fique bem claro, ele não vai adquirir a propriedade do solo, ele vai adquirir o direito real de superfície, pelo prazo em que o superficiário possuía esse direito real. Findando o prazo, devolve-se a superfície para o proprietário do solo. A questão da extinção do direito real de superfície. Nós temos algumas situações em que resultam nessa extinção do direito real de superfície. Uma delas nós chamamos de advento do termo. O que significa isso? É quando finalizar o termo. Lembra? Termo inicial e termo final. Sempre vai ter um termo final, sempre vai ter um dia, um momento em que esse direito real de superfície vai ter que finalizar, porque no ato, no contrato em que constituiu, vai ter o prazo determinado. Porque nós vimos que todo direito real de superfície ele é temporário, ele tem que ter um prazo fixado para finalizar. Finalizou o prazo pactuado no contrato, devidamente registrado no matrícula do registro de imóveis do solo, ocorre a extinção do direito real de superfície. Outra situação em que pode ocorrer a extinção desse direito real é quando o superficiário dá uma destinação diversa pelo qual foi constituída. Eu constituo um direito real de superfície com a finalidade de construir um prédio para funcionar um hospital. Transfiro para alguém, essa pessoa que vai ser o superficiário toma posse do solo, da superfície e começa a fazer a construção. Utiliza ali por 2 anos. No terceiro ano ele muda, altera a destinação. Ele deixa de funcionar um hospital e passa a funcionar uma escola ou qualquer outra, faz um hotel em relação a esse prédio. Isso significa o quê? Ele fugiu da finalidade pela qual foi constituída. Isso faz com que o fundieiro tenha a possibilidade de pedir a extinção do direito real e reintegrar na posse do seu bem. Ele passa a ter a propriedade plena novamente por culpa do superficiário que não cumpriu com as suas obrigações. Desapropriação, que também a gente já viu, que é a questão do poder público expropriar o bem de alguém. Vamos entender que ocorre a desapropriação do solo enquanto existir um direito real de superfície. Não discute-se se eu quero ou não desapropriar. A gente já viu que o que se discute sempre que há a possibilidade de uma discussão é valor indenizatório, né? Porque o poder público, se ele entender que é uma questão de utilidade pública, necessidade pública ou para uma função social, ele tem a possibilidade, desde que justifique o seu ato administrativo, de expropriar, né? De tirar da posse da propriedade o particular. Vamos entender que ocorra essa desapropriação enquanto existir um direito real de superfície. O que acontece com o valor indenizatório? Aqui nós vamos ter uma divisão desse valor indenizatório. O dono do solo, ele vai receber uma indenização equivalente à superfície, a solo, à propriedade do solo.
E o superficiário, ele vai receber uma indenização em decorrência dessa desapropriação equivalente à construção ou à plantação que existir em cima dessa superfície. Então, divide-se o valor indenizatório e ocorre a extinção do direito real de superfície, porque o poder público vai adquirir a propriedade tanto do solo quanto da construção ou da plantação que ali existir. E outra situação que pode ensejar a extinção do direito real de superfície é pelo descumprimento das obrigações e encargos impostos, ou seja, o superficiário deixar de arcar com as despesas de conservação e manutenção, o superficiário deixar de pagar os impostos, né? Se for um solo urbano, o IPTU, se for um solo rural, a questão do ITR. Isso fica tudo de obrigação do superficiário enquanto ele estiver com o solo. Se ele deixar de arcar com alguma dessas obrigações, ele tem a possibilidade de perder esse direito real de superfície se o fundieiro reclamar a extinção desse direito real, constando a culpa do superficiário, porque ele deixou de arcar com uma obrigação pela qual ela é inerente ao direito real de superfície. Essas obrigações, elas surgem já no momento que foi constituído o direito real de superfície, porque o proprietário do solo, ele transfere o solo, então significa que ele já não vai ter a posse. Automaticamente a pessoa vai ter que, o superficiário vai ter que arcar com todas as conservações e cuidar ainda para que esse objeto não venha, o solo não venha a se perder, sob pena de uma indenização posterior. E para finalizarmos a questão do direito real de superfície, nós precisamos deixar uma situação muito clara aqui. Porque lembra que eu falei assim para vocês, olha, quando existir um direito real de superfície, todos os efeitos inerentes às accessões industriais, elas ficam suspensas ou ocorre a interrupção desse direito de aquisição de propriedade pelas accessões industriais. Lembram disso? Está um pouquinho mais para trás no vídeo anterior. Significa o quê? Que no momento em que ocorrer a extinção do direito real de superfície, esses efeitos inerentes às accessões industriais, ou seja, tudo aquilo que nós vimos de aquisição de propriedade pelas accessões industriais, eles voltam a surtir. Enquanto tiver no direito real de superfície, quem construir e quem plantar, independentemente se for solo alheio, será proprietário da construção e da plantação e o fundieiro é dono do solo. Ocorreu a extinção do direito real de superfície, pegamos todas as regras de accessões industriais e colocamos dentro de direitos reais aqui. Significa o quê? Que aquela pressupõe que tudo aquilo que for plantado ou construído em solo é do dono do solo. Questão das regras de accessões industriais, accessões inversas. Aplicamos tudo aqui após a extinção do direito real de superfície. O porquê? Para nós sabermos quem vai adquirir a propriedade daquela construção ou daquela plantação que foi realizada no momento em que existia o direito real de superfície, que agora foi extinto. Significa que no direito real de superfície, quando ocorrer a extinção desse direito real de superfície, o proprietário do solo passa a ser proprietário de toda a construção e plantação, sem obrigação de indenizar o superficiário. Por quê? Porque essa obrigação de indenizar somente vai ser imposta se no momento em que constituíram o direito real de superfície, eles pactuaram essa obrigação. Se eu for lá analisar a matrícula do registro de imóveis e verificar que
o direito real de superfície foi constituído e nada estipularam em relação a indenizações em relação a plantações e construções ao final do direito real de superfície, o superficiário entrega o imóvel com toda a construção e plantação que ali existir e não vai ter direito de ser indenizado. Agora, se eu analisar a matrícula e perceber que no ato que constituiu o direito real de superfície, as partes pactuaram que ao final do direito real de superfície o superficiário teria direito de indenização, aí sim o dono do solo, ao receber o solo com as construções e plantações, tem a obrigação de indenizar o superficiário pela construção ou plantação que ele tem ali realizado enquanto existia o direito real de superfície. Caso contrário, não há possibilidade. Diante disso, surge uma questão curiosa aqui, porque nós podemos nos questionar se há possibilidade de aplicabilidade das regras de acessões inversas no caso do direito real de superfície quando extinto. Porque lembram que as acessões inversas é aquela situação de se a construção tiver um valor consideravelmente maior que a do solo, eu só vou conseguir analisar se o valor da construção é consideravelmente maior do que do solo se eu precisar indenizar, né? Então, a acessão inversa ou as acessões inversas, elas somente vão ser possíveis de aplicabilidade em relação ao direito real de superfície se pactuado a indenização. Porque se não for pactuado a indenização, nós não vamos nem fazer uma avaliação do solo e uma avaliação da construção para saber de uma aplicação ou não de uma acessão inversa. Tranquilo? Então, em relação ao direito real de superfície, é isso que nós tínhamos para verificar, né? São esses 2 vídeos que nós fizemos. Estarei online no horário da aula de vocês para qualquer dúvida que venha a surgir durante o estudo de vocês e durante vocês estiverem aí analisando os materiais em PDF e o vídeo, né? E quero mais uma vez pedir, acompanhem pelo Código Civil, que o entendimento de vocês se torna muito mais simples. Uma boa aula para vocês e logo vamos falar um pouquinho sobre direito real de servidão.